Vocês podem abrir suas Bíblias no livro de Ruth, capítulo 2. Capítulo 2 de Ruth. Nós hoje chegamos ao final desse capítulo. Capítulo em que nós vemos a esperança renascer no coração, e especialmente de Ruth até agora, né? Nós vimos que Ruth, ao chegar ali em Belém, na casa do pão, chega logo no momento da colheita da cevada. Ela se dirige ao campo e logo começa a buscar meios de subsistência naquele lugar novo. Ela que era estrangeira, ela que era uma mulher viúva, ela que tinha chegado, como nós dissemos várias vezes, no fundo do poço social da época, né? Mas ela também agora começa a ver esperança. Ela encontra na figura de um homem chamado Boaz um protetor, um homem que reconhece as coisas que ela tem feito em prol de sua sogra Noemi, e que agora garante a ela que até o final da cega, até o final da colheita da cevada e do trigo, ela teria o direito de colher junto com as servas dele, né? No primeiro dia de trabalho, aquela mulher já leva para casa um couro cheio de 18 a 20 litros de grãos para serem ali trabalhados, quer que seja para fazer farinha, quer ser para serem torrados e comidos diretamente. Ela consegue já no primeiro dia o suficiente para que ela não passasse fome pelas próximas semanas ali, ela e sua sogra, né? Ela tem um diálogo com Boaz e ele a aconselha: olha, não vá colher em outros campos, fique sempre aqui com os meus servos, com as minhas servas, que aqui você vai ter proteção, você vai ter sustento. Nós vimos que aquela mulher, uma mulher piedosa e trabalhadora, uma mulher dedicada e abnegada, na semana passada, ela passou todo dia engajada no seu trabalho, colhendo, e Boaz inclusive garantiu que ela tivesse o direito de colher até o que não era comum que os pobres pudessem colher na lavoura. Pela lei de Moisés, os pobres tinham direito a colher nos cantos de cada propriedade, nas esquinas, como a gente diz, né? E eles tinham direito a colher aquilo que tinha caído no chão quando os trabalhadores passavam. Boaz permite que essa mulher colha, inclusive no meio dos feixes, no meio das gavelas. É uma bênção, uma providência na vida de Ruth e de Noemi muito grande ter se encontrado com esse homem bondoso, piedoso, e esse homem inclusive que valorizava a família, né? Ele, ao notar que Ruth tinha feito bem a uma mulher que era parenta, que era mulher, esposa, viúva, né, de alguém de sua família, ele imediatamente começa a beneficiar aquela mulher e fazer bem aquelas duas viúvas, tá? E nós chegamos hoje então e vamos meditar aqui dos versos 18 ao 23. Os versos 18 a 23 vão contar o retorno de Ruth depois desse primeiro dia de trabalho no campo de Boaz, e meio que um relatório que ela vai dar, que ela vai passar para sua sogra Noemi. Nesse retorno também, ela vai consolidar, ela vai tomar a decisão de tomar o conselho de Boaz e realmente passar a trabalhar com as servas dele, né, até o fim da colheita. Vamos ler os versos 18 a 23, diz assim: tomou e veio à cidade. Vamos do 17, para ficar mais redondinho. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, debulhou o que apanhara, e foi quase um éfa de cevada. Tomou e veio à cidade, e viu sua sogra o que havia apanhado, também o que lhe sobejara, depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra. Então lhe disse a sogra: onde colheste hoje? Onde trabalhaste?
Bendito seja aquele que te escolheu e te acolheu favoravelmente. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse: o nome do Senhor, em cujo campo trabalhei, é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: este homem é nosso parente chegado, e um dentre os nossos resgatadores. Continuou Ruth a Moabita. Também ainda me disse: com os meus servos ficarás, até que acabe toda a cega que tenho. Disse Noemi a sua nora, Ruth: bom será, minha filha, que saias com as servas dele, para que no outro campo não te molestem. Assim, passou ela a companhia das servas de Boaz, para colher, até que a cega da cevada e do trigo se acabou, e ficou com a sua sogra. Vamos orar novamente? Senhor nosso Deus, mais uma vez nos achegamos à Tua palavra esta santa e bendita, palavra que nos instrui e tem conselhos sábios para o que nós devemos crer e para a nossa prática. Ela que é a nossa única regra de fé e prática. Pedimos ao Senhor, torne mais claro, Senhor, o que é que nós devemos crer e o que devemos fazer nas nossas vidas, através da exposição desse texto. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu disse a vocês, esse relato aqui vai mostrar o regresso de Ruth ao seu lar. E a primeira coisa que acontece quando ela chega em casa, Noemi a vê chegar com um fardo, com um couro cheio de sementes. Eu digo couro porque era a embalagem que eles usavam naquela época, como um saco, uma espécie de saco de couro para guardar as sementes. Ela chega em casa e Noemi olha assim: rapaz, rendeu esse trabalho hoje, né? E a primeira coisa que se destaca para nós aqui, ainda no verso 18, é que Ruth não teve a preocupação só de trazer para Noemi aquelas sementes que ela passou o dia colhendo, mas lembra que ela tinha feito uma refeição lá no campo? Está aí, eu acho que no verso 14, Boaz chama Ruth para comer, no verso 14 diz: achega-te para aqui e come do pão e molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores e ele lhes deu grãos tostados de cereais. Então Ruth lá no campo tinha feito uma grande refeição, provavelmente uma refeição que ela não fazia há muito tempo, com tanta fartura, né? Grãos tostados, vinho, pão, comida de sustância. E talvez ela que estava enviuvada já há um tempo, ela que estava caminhando no deserto até chegar em Israel, cerca de 50, 80 quilômetros, ela já há um tempo sentia necessidade desse tipo de refeição. Mas nos é dito lá nos versos 14, ainda no verso 14, que ela comeu, se fartou e que sobrou. Aquele prato que ela fez para comer, sobrou. Especialmente sobraram esses grãos tostados, esses grãos trabalhados ali no fogo. E ela não os deixa para lá, ela não deixa os grãos no campo. Ela tinha sido reduzida à pobreza. Pessoas que são reduzidas à pobreza, elas têm uma tendência natural a valorizar ainda mais as coisas boas que chegam às suas mãos. Você quer experimentar o que é você valorizar uma coisa, basta você perder. Não é assim? Diz o ditado já, né? Você vai saber dar valor à coisa quando você perder. Ruth certamente sabia o valor que tinha aquela refeição que ela tinha recebido ali. E aquilo que sobrou, do que ela não aguentou comer, ela também reúne junto com as sementes que tinha colhido durante o dia. E ela apresenta a sua sogra, logo que chega em casa. Tomou, veio à cidade e viu sua sogra o que havia apanhado. Também que havia sobrado da sua refeição, depois de se fartar. E o que é que Ruth faz? Ela primeiro separa aquilo que tinha sobrado e entrega a Noemi. Eu não sei se Noemi tinha passado o dia todo sem comer, mas eu consigo imaginar algo assim. Porque elas não tinham outra fonte. A fonte de renda, de alimentação que elas teriam ali era o trabalho que Ruth tivesse. E agora nós vemos que Ruth
que se preocupa em trazer uma refeição completa ali para sua sogra. Eu acho belo e sensível da parte dela o que ela faz aqui. Como eu disse, o texto não dá o detalhe de há quanto tempo Noemi estava sem se alimentar ali. Mas eu imagino que ela deve ter recebido essa refeição com muita alegria. Uma refeição que certamente elas não tinham força financeira para comprar. Mas logo então, depois que Ruth passa, criou e deu à sua sogra essa refeição, que sobrara dos grãos tostados, Noemi começa uma conversa com Ruth. E essa conversa vai começar aqui no versículo 19 e vai se estender até o versículo 22. Hoje esse sonzinho está querendo me dar trabalho, né? Essa conversa vai durar aí do versículo 19 até o 22. E eu chamei aqui nessa nossa exposição de quase que a passagem do relatório do trabalho. Ruth vai dizer à sua sogra como foi o procedimento, como foi que aconteceu lá no campo. E ela começa dizendo, Noemi começa perguntando: onde colhestes hoje? Onde trabalhastes? E ela profere uma bênção: bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado. Vejam, Noemi percebe, Noemi era uma pessoa vivida, uma pessoa experiente, provavelmente já na terceira idade, como a gente diz hoje. Quando Ruth chega com aquela quantidade de cereal, Noemi diz: rapaz, o negócio foi bom. Você realmente foi favorecida por alguém, porque se você simplesmente fosse uma pessoa pedinte, no meio do campo, pegando o cereal, você não ia ter conseguido tanto assim. Você foi muito favorecida. E ela profere uma bênção, constatando isso: bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. Só então, é que Ruth vai dizer a ela onde foi que ela tinha trabalhado. E aqui ela diz: o nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Na hora que Noemi ouviu esse nome, eu devo imaginar o rebuliço que não foi no seu coração. Ela disse, talvez ela tenha instalado assim internamente e pensado: mas agora eu consigo ver a grandeza da providência de Deus, porque no primeiro dia que você sai para trabalhar, onde é que você vai parar? E ela diz aí no versículo 20, ela faz mais uma bênção e a constatação: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe Noemi: este homem é nosso parente chegado e um dos nossos resgatadores. Noemi, que no capítulo 1 tinha se apresentado como uma mulher que já não tinha mais esperança, uma mulher que disse de si mesma: se um dia eu fui afortunada, que é o que significa o nome Noemi, agora eu me encontro aqui como uma mulher amarga. E ela dá a si mesma o nome de Mara, aquela mulher que tem encontrado na sua vida a amargura. Agora chega ao momento em que ela constata que no primeiro dia que a sua nora saiu para trabalhar, ela já acertou em um campo em que foi favorecida. Ela foi favorecida ainda mais estando em um lugar, num terreno que era de alguém da sua família. E nós vamos entender aqui que a dimensão e a profundidade do que Noemi está falando aqui a Ruth é muito maior do que nós poderíamos captar simplesmente numa leitura curta. A gente passa por um versículo como esse 20 e a gente lê assim: esse homem é o nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores. Provavelmente isso não significa muita coisa para a gente. Se a gente não tem um pouco de cultura bíblica, ou não tem um pouco de costume, vou tentar uma coisa aqui. Só por via das dúvidas. Ei, som.
nossos resgatadores é uma coisa que nós não estamos muito habituados, especialmente aqueles que nunca leram atentamente os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. Eles talvez nunca tenham ouvido falar nessa ideia, especialmente na ideia de ser um resgatador. O que Noemi está falando da Ruth aqui é: mas você acertou no terreno de um dos homens que tem por dever legal nos amparar e nos proteger. Nós que somos viúvas, nós que somos ligados a ele familiarmente, nós que agora não temos nem mesmo herdeiros nascidos de nós. Lembrem, nem Noemi tinha mais filhos, nem Ruth tinha mais filhos que pudessem crescer e se tornar agora responsáveis pela casa delas, pelo lar delas e pelo sustento. E agora Noemi olha para a informação que recebe de Ruth: eu colhi no terreno de Boaz. E diz a ela: você colheu no campo de um homem que tem o dever legal de nos amparar. Este homem é nosso parente próximo, um dentre os nossos resgatadores. Eu quero que nós pensemos um pouco sobre essa lei do resgate, e para isso eu trago aqui algumas informações importantes sobre a ideia e sobre a lei do resgate, tá? Na cultura do Antigo Testamento, especialmente na cultura do povo de Israel, era muito comum que alguns homens da família tivessem o dever legal de cuidar e de preservar do nome da família e dos bens da família, certo? Na verdade, tanto pela lei que Deus deu no livro de Levíticos, como pela própria cultura do Antigo Oriente, era comum que existissem 4 situações em que os parentes mais próximos tivessem que arcar com certas responsabilidades para com as suas viúvas, tá? A primeira situação a gente encontra nas Escrituras, lá no livro de Números. Eu quero que vocês abram comigo, no livro de Números, capítulo 35, versículos 19 a 21. No livro de Números 35, você tem aqui o estabelecimento das cidades de refúgio e o instituto chamado Vingador do Sangue, certo? Juridicamente falando, dentro de Israel havia o direito de vingança em certos homicídios cometidos. Quando alguém matava alguém de propósito, alguém da família tinha o direito, dentro de Israel, de ir lá e vingar o sangue derramado, certo? E dos versos 19 a 21 é dito aí: o vingador do sangue, ao encontrar o homicida, matá-lo-á. Se alguém empurrar a outrem com ódio, ou com mau intento lançar contra ele alguma coisa e ele morrer, ou por inimizade o ferir com a mão e este morrer, será morto aquele que o ferir. É homicida. O vingador do sangue, ao encontrar o homicida, matá-lo-á. Quem é o vingador do sangue? Um parente próximo daquele que foi morto injustamente, assassinado, tinha o direito, pela lei de Deus, como está aqui em Números, de exercer, ser ferramenta da justiça de Deus naquele homicida, certo? Era um dos papéis daquele que seria resgatador, ou vingador, no caso aqui. Um membro da família tinha o dever de proteger o nome da família, preservar os bens da família e também preservar a honra e a santidade dentro do povo de Israel, não permitindo que houvessem homicidas. Os homicidas deveriam morrer. Era assim que a lei de Deus tratava o homicídio, certo? A segunda situação em que um membro da família tinha o dever, a obrigação de um membro, mesmo que não fosse o marido ou os filhos, tinha um dever para com a sua família, era a seguinte: se a minha família, alguém da minha família,
contraísse uma dívida muito grande e por conta dessa dívida se tornasse escravo. Na época do Antigo Testamento isso era comum. Eu precisava de um empréstimo para poder fazer uma plantação. Eu plantava o meu campo, mas aí vinha uma seca e eu não conseguia pagar aquilo que eu tomei emprestado. Como é que soluciona isso? No Antigo Testamento, a pessoa que não pagava suas dívidas, não honrava suas dívidas, ela podia tornar-se escrava daquela pessoa para quem ela estava devendo, certo? Na nossa cultura jurídica isso não existe mais, mas no Antigo Testamento era assim. Se você ficasse devendo a alguém, essa pessoa podia te transformar em escravo. Mas era para sempre? Não. Tinha um limite. Tinha um limite que a própria lei levítica dava, se eu não me engano, de 7 anos. Durante 7 anos você tem que servir aquele seu senhor até pagar a sua dívida, vamos dizer assim, né? Ou pagar com o seu próprio trabalho, ou realmente pagar com dinheiro. Ou alguém da sua família podia vir e pagar sua dívida no seu lugar. Isso está lá em Levíticos 25, versículo 25. Vamos lá ler também só esse versículo. Levíticos 25, 25. Diz assim: se teu irmão empobrecer e vender alguma parte da sua possessão, então virá o seu resgatador, o seu parente, e resgatará o que o seu irmão vendeu. Perdão, esse versículo fala sobre a terra, a propriedade vendida. Se na minha pobreza eu precisei vender alguma propriedade para não me tornar escravo, essa propriedade passa para outra pessoa, certo? Mas alguém da minha família pode resgatar essa propriedade, comprar de volta para mim, para que aquela propriedade se mantivesse na minha família. E agora sim, Levíticos 25, 47 a 49, vai falar da situação anterior que eu estava falando, de tornar-se escravo. No mesmo capítulo, 47 a 49. Se eu fiquei pobre, me tornei escravo, o que é que eu posso fazer? Diz aí: quando o estrangeiro ou peregrino que está contigo se tornar rico, e o teu irmão junto dele empobrecer, e vender-se ao estrangeiro ou peregrino que está contigo, ou alguém da família do estrangeiro, depois de haver se vendido, haverá ainda resgate para ele. Um dos seus irmãos poderá resgatá-lo, seu tio ou primo o resgatará, ou um dos seus parentes de sua família o resgatará, ou, se lograr meios, se resgatará a si mesmo. A escravidão em Israel não era perpétua, não era eterna. Havia sempre a possibilidade de ou alguém da sua família, ou você mesmo, pelo seu trabalho, se livrar da escravidão. Então, 3 dos deveres familiares que nós vimos aqui. Se alguém matou alguém da sua família, alguém na família tem o direito de vingar o sangue. Isso não seria homicídio, né? Vingança pelo homicídio não era homicídio segundo a lei de Deus. A lei de Deus permitia a vingança do sangue. A lei de Deus também permitia que uma propriedade não saísse da família por dívida, mas que alguém da família viesse e comprasse, pagando ali a dívida que existia. E também, se alguém tivesse se tornado escravo, alguém da família poderia resgatar esse escravo. E a quarta situação, e a mais importante para que nós pensemos hoje, está lá em Deuteronômio 25, 5 a 10. Deuteronômio 25, 5 a 10. A mais importante das situações para nós aqui agora. É o chamado levirato, ou dever que os parentes mais próximos tinham de suscitar descendência àquele que morreu sem ter filhos. Levirato. Vamos ler aí, 5 a 10. Se irmãos morrerem juntos, se irmãos morarem juntos e um deles morrer sem filhos, então a mulher que morreu não se casará com outro estranho, fora da família. Seu cunhado a tomará e a receberá por mulher, e exercerá para com ele a obrigação de cunhado. O primogênito que
que ele lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o nome deste não se apague em Israel. Porém, se o homem não quiser tomar sua cunhada, subirá este à porta, aos anciãos, e dirá: meu cunhado recusa suscitar a meu irmão nome em Israel. Não quer a seu irmão nome em Israel. Não quer exercer para comigo a obrigação de cunhado. Então, os anciãos da sua cidade devem chamá-lo e falar-lhe. E se ele persistir e disser: não quero tomá-la, então sua cunhada se chegará a ele na presença dos anciãos. Ele descalçará a sandália do pé, e lhe cuspirá no rosto, e protestará e dirá: assim se fará o homem que não quer edificar a casa de seu irmão, e o nome de sua casa se chamará em Israel a casa do descalçado. Vejam só, a lei de Deus, prudentemente, se preocupava em cuidar da viúva, que, como eu disse a vocês, sempre ficava em uma situação social muito vulnerável, e se preocupava também em zelar para que os israelitas sempre tivessem posteridade, sempre houvesse um herdeiro que pudesse suceder ao pai que faleceu. Imagine, a história de Noemi e de Ruth é justamente de mulheres que em determinado momento tiveram esposos e que esses esposos faleceram, mas nós não vimos até agora falar que elas tivessem outros homens herdeiros que pudessem tomar conta das suas propriedades em Israel, nem que elas tivessem alguém em quem se amparar e se sustentar. Deus providencialmente já tinha previsto dentro de Israel uma fórmula para que as mulheres viúvas não ficassem desamparadas. Se houvesse ainda um homem na família delas, especialmente, por exemplo, se Noemi tivesse outro filho, o outro filho que sobrasse deveria casar-se ou com Ruth ou com Orfa, certo? Para suscitar um herdeiro, alguém que pudesse continuar a família do esposo de Ruth, exatamente, do esposo de Ruth ou de Orfa. Agora vejam, Boaz não era filho de Noemi. Boaz não era um parente colado com Noemi ou com Elimeleque, seu esposo. Acontece que a lei de Deus previa que o resgatador, o homem que exerce o levirato, fosse um irmão do falecido. Mas dentro de Israel e dentro da cultura da época dos juízes, era absolutamente comum que, além do irmão que ficou vivo, outros parentes, outras pessoas da família pudessem também fazer o mesmo resgate. A lógica é a mesma daqui de Levíticos 25, certo? A lei de Deus em Levíticos fala só do irmão que ficou vivo, mas em Israel era comum que qualquer outro parente pudesse resgatar a viúva que ficou assim desamparada, certo? O que Noemi então está falando para Ruth, a mensagem de esperança que Noemi está dando para Ruth é que, olha, lembrem, lá no caminho, lá quando elas estavam peregrinando pelo deserto, Noemi chegou a dizer a Orfa e a Ruth diversas vezes: vocês vão vir comigo? Vocês acham que eu ainda posso ter um filho para suceder, para que vocês possam casar? Eu já sou uma mulher idosa, voltem e se casem na terra de Moabe. Parece que Noemi mordeu a própria língua aqui, Porque quando ela chega em Israel, já sem esperança de que sua família pudesse ainda ter nome na terra, ela, na primeira vez que sua nora sai para trabalhar, ela sai para trabalhar justamente no campo de um homem que tinha, pelo costume jurídico de Israel, o dever de resgatar Ruth. E assim, a família de Elimeleque e de Noemi não ficaria quebrada no meio do caminho, não deixaria de ter uma descendência que herdasse as propriedades, e as duas viúvas não deixariam de ter alguém que se importasse e cuidasse delas. Então, quando Noemi aqui no versículo 20 diz assim:
Bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: este homem é parente nosso e um dentre os nossos resgatadores. Quando ela fala assim, Deus não deixou sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Ela está dizendo, Deus mandou agora alguém que vai cuidar de nós duas que estamos vivas, mas também Deus vai manter a herança da terra de Israel, da família de Elimeleque. Deus não vai permitir a desonra da família de Elimeleque, que não vai ter descendência, não vai ter sucessores, não vai ter filhos para continuar. A visão bíblica sobre paternidade sobre filhos é muito bem expressa nessa ideia de resgate, dos resgatadores. Deus sempre valorizou a continuidade da família, a preservação da família. E isso sempre se deu, e sempre se dará, através da procriação. Um casamento santo, feito diante de Deus, também da geração de filhos. Deixe-me voltar então e dar sequência no verso 21. Até o verso 19 e 20, nós temos a conversa aqui e a explicação simples de Ruth, né? Então, eu fui lá e colhi na terra de Boaz. E a gratidão e a palavra de esperança que vem da boca de Noemi. Primeira vez, isso é interessante. No versículo 20 do capítulo 2 de Ruth, é a primeira vez que nós vemos Noemi proferir palavras de esperança. A mulher que tinha sido amargurada, agora começa a ver esperança novamente, né? E no versículo 21, continuou Ruth. Agora Ruth vai continuar sua narrativa, né? Também ainda me disse, quem disse? Boaz. Também Boaz me disse, com os meus servos ficarás, até que acabem todas as cegas que tenho. Vejam, Ruth chegou e pensou, bom, eu vou colher o suficiente para comer. Agora ele está dizendo, sabe, todos os campos que eu tenho, tudo que eu tiver plantado, você vai colher em todos eles, durante toda a estação da colheita. E lá no começo do capítulo 2, nos é dito, tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque. Lembra? O primeiro versículo do capítulo 2 diz assim, o que Boaz estava dizendo a ela? Que ela ia ter fartura, que ela ia ter abundância naquele ano. Porque se ela ia colher, durante toda a estação da colheita, em todos os campos, daquele homem que tinha muitos bens, imagine que ele não ia ter necessidade, não ia passar necessidade de jeito nenhum. E Noemi diz assim, bom será, minha filha, que saias com as servas dele, para que no outro campo não te molestem. Lembrem que essa história se passa no período de maior confusão e de bagunça espiritual em Israel. O tempo dos juízes, o tempo que cada um fazia o que bem queria. Era perigoso para uma mulher estar no campo, ainda mais uma mulher estrangeira. Ninguém garantia que os homens daquela cidade, daquela época, seriam respeitosos com ela. Eles poderiam agredi-la com palavras, com gestos, ou mesmo fazer atrocidades. No tempo dos juízes, nós vimos dentro de Israel atrocidades terríveis. Finzinho do livro de Juízes, por exemplo, conta uma história horrível sobre a concubina de um levita. Aquele homem tinha saído para visitar seu sogro, depois que na verdade sua mulher tinha deixado ele, e ela tenta lá se reconciliar com aquela mulher, e ao voltar para sua terra, junto com sua esposa agora, já reconciliados, ele para em uma cidade, e os homens daquela cidade estupram sua esposa, coletivamente, uma coisa horrenda, terrível, no meio de Israel. E aquele homem envia mensagem para todas as cidades de Israel, e aquilo ali começa quase que uma guerra, por conta daquele ato atroz. Era um tempo bagunçado, era um tempo em que os homens não tinham, não era comum homens piedosos. Por isso, inclusive, Boaz é um homem raro no seu tempo. A gente vê que a palavra de Deus, a paz de Deus está acompanhando sempre Boaz, as bênçãos do Senhor. Boaz era um homem piedoso, em um tempo de impiedade.
Noemi foi uma mulher que viveu o fruto do seu tempo, também viveu grande amargura e não conseguia distinguir Deus. Ruth contrasta com isso, né? Quando parece improvável, Ruth começa a se voltar e ter desejo por Deus e vem, como diz o próprio Boaz, se abrigar debaixo das asas de Deus. Mas no versículo 22 é justamente isso que Noemi está fazendo, ó. Dizendo, está vendo o conselho bom que esse homem te deu? Continue com as servas dele. Que é perigoso ser mulher nesses tempos, nos tempos dos juízes. Continue com as servas dele. Porque em outro tempo, em outro lugar, você pode ser maltratado. No verso 23, finalmente. Agora que ela já ouviu o conselho de Boaz, e o conselho foi referendado por sua sogra, Ruth vai passar a realmente trabalhar com as servas de Boaz. Passou ela na companhia das servas de Boaz para colher. Até quando? Até que a seca da cevada de trigo acabou. E ficou com a sua sogra. Eu quero apenas concluir aqui, trazendo algumas aplicações para nós. Uma das coisas que nós vimos no exemplo de Ruth é a preocupação detalhada dela com as necessidades da sua sogra. Um pequeno gesto, um gesto que parece tão singelo, tão simples, como trazer o que sobrou, a boa comida que sobrou do seu prato no almoço, e trazer para a sua sogra. Nós não sabemos se tinha passado o dia todo com fome. Num pequeno ato assim, nós já vemos que a palavra compartilhar, que a palavra cuidar, que a palavra empatia eram palavras comuns àquele coração, o coração daquela mulher. Ela podia muito bem ter comido para si e talvez deixado para lá, ou então levado e deixado escondidinho. Às vezes a pessoa quando é pobre e tem fome, se tranca em si mesmo e farinha pouco, meu pirão primeiro, diz o ditado popular. Farinha pouca, na mão de Ruth, na mão de uma pessoa benevolente, bondosa, significa que é farinha para dividir para duas. Ela tinha feito essa promessa lá no capítulo 1. Ai de mim, se onde você for eu não vou, onde você dormir, eu não dormir, onde você morrer, é ali que eu vou morrer também. Ela tinha feito essa promessa. Ela tinha se disposto a viver todas as circunstâncias pelas quais Noemi passasse. E agora, ela dá prova disso. No momento em que a comida estava pouca, ela garante que vai ter para ela, que vai ter para sua sogra também. Nós precisamos ser assim, irmãos. Nós precisamos ser generosos assim. Nós precisamos ser generosos assim com a nossa família, com a família da fé, com a própria casa de Deus. Nós precisamos ter olhos atentos para as necessidades das pessoas que estão ao nosso redor, porque nós não fomos chamados para sermos ilhas, em que tudo o que nós temos é para nós e para o nosso próprio umbigo, para o nosso próprio ego, sem cuidar daqueles que estão próximos de nós. Muitas vezes o que Deus quer de nós não são atos complexos ou uma dedicação financeira, não. Que você tiver no seu bolso, como algumas igrejas por aí pregam, né? Você vai tirar, você vai entregar, porque se você entregar, aí vem a bênção e a prosperidade. Isso a Bíblia não prega. Agora, a Bíblia nos ensina a não ter apego, tanto apego aos bens materiais e às coisas dessa terra, a ponto de fecharmos os olhos para a necessidade do nosso próximo. Quer ver uma coisa? Abra comigo aí a primeira carta de João novamente. A gente já foi por ela hoje, né? Vamos de novo. Capítulo 3, versículos 17 e 18. Diz assim, olha. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e deixar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. É esse o amor que Deus requer de nós.
Um amor que se expressa em atitudes práticas, em como eu posso agir na minha vida, de forma que eu possa atingir o meu próximo com o amor e com o serviço a que eu fui chamado por Deus. O outro está passando necessidade, beleza, eu vou orar por você. Que eu não posso dividir o pouco de pão que eu tenho com ele. Se ele está passando necessidade, eu tenho recursos. A palavra de Deus, o Evangelho, nos ensina o quê? A tirar do nosso próprio bolso. Vai apertar? Tudo bem, aperta o cinto. Mas auxilia aquele que está do seu lado. A igreja de Deus tem necessidades aqui. Graças a Deus nós não. Hoje nós estamos supridos em basicamente em tudo que precisamos. E Deus tem mandado muita bênção para nós. Mas digamos, a igreja está precisando de uma pintura. Ou a igreja precisa melhorar alguma questão na iluminação, no som, enfim, o que for. Eu tenho para mim, eu tenho para as minhas necessidades, mas eu não estou disposto a ajudar na obra de Deus. Isso não é a atitude de um coração cristão, irmãos. O coração cristão é chamado para ser generoso e bondoso e pôr em primeiro lugar o reino de Deus também. Crentes que tudo mais nos será acrescentado. Segunda aplicação que eu quero fazer para vocês. A primeira, observarmos no exemplo da generosidade de Ruth o perfil de pessoas generosas que os crentes devem ser. Segunda, Noemi percebeu que Ruth foi favorecida. Só de olhar a véia Noemi, macaca véia, como diz, né? Que é muito atenta, que entende de como funciona a vida. Ela disse: rapaz, essa menina chegou com muito mais do que o que era normal. A pessoa que fosse colher durante o dia assim, vivendo de favor, não ia ter colhido tanto. Ela prestou atenção. Só de olhar o produto trazido, ela se espantou e percebeu que a bênção era maior do que elas esperavam. Além de grãos para comer. Veja, eu anotei meio truncado aqui, mas eu entendi o que eu quis dizer. Ela percebeu, só de ver o saco, que havia muita bênção, mas quando ela começa a conversar com Ruth, ela percebe que, além da bênção material, havia muito mais. Ela fica espantada e alegre e contente em Deus, e inclusive abençoa, antes mesmo de saber quem era o dono da terra que Ruth colheu, ela já proferiu a bênção, vocês viram aí. Agora, depois que ela sabe que era Boaz, o homem que tinha feito bem a elas duas, né? Ela percebe que, além da bênção material, além do cuidado, Deus também tinha cuidado espiritual para com ela. É tanto que ela lembra: olha, Deus ainda não se esqueceu nem dos vivos nem dos mortos. Deus continua beneficiando a minha família, tanto honrando a família de Elimelec, permitindo que haja ainda um resgatador. Talvez Noemi tivesse se esquecido da possibilidade de haver um resgatador, ou talvez ela não tivesse esperança de que um resgatador quisesse tomar uma mulher moabita como esposa. É possível. Ou simplesmente Noemi sentia que seria uma quebra muito grande para sua nora Ruth sair do costume de Moab para Israel. A gente não sabe. Mas eu sei que no momento em que ela ouve falar do resgatador de Boaz, ela percebe que a providência de Deus tem trazido ela para Israel no tempo da colheita. No tempo da colheita, ela tem sido beneficiada e tem recebido o sustento material. Mas também, ela vislumbra a expectativa de ter alguém que pudesse dar esperança e um futuro para a vida de Ruth. Ter conhecido o resgatador abriu nos olhos de Noemi a esperança da perfeita restauração. Perfeita restauração. A família dela que tinha se desfacelado pela morte. A morte é cruel, terrível, e destrói a família dela. Mas agora ela consegue ver um renovo, um broto de esperança. E nesse ponto, é que eu acho que esse texto é mais parecido e mais aponta para Jesus. Sim, Noemi podia ter esperança e alegria, simplesmente porque agora Ruth poderia casar, sim.
muito mais esperança, muito mais alegria o Instituto da Restauração e do Resgate poderia trazer quando apontava para o Messias, aquele que viria para resgatar, não simplesmente de uma vida de tristeza e de pobreza. Cristo também muitas vezes traz para a vida do crente uma nova esperança e reorganiza as coisas, inclusive economicamente. A partir de agora, se você era um ladrão, não roube mais, mas trabalhe. É assim que diz lá no Novo Testamento, seguindo o ensino de Cristo, né? Mas na ideia de restauração e de resgate que nós temos aqui, nós olhamos para Cristo, o perfeito resgatador da igreja. A igreja que é tida nas Escrituras como a noiva do Senhor, por quem Ele sacrificialmente deu a sua vida. No Instituto da Restauração, o povo de Israel podia vislumbrar mais na frente o Messias, que viria para que já não houvesse mais orfandade, para que já não houvesse mais viuvez, para que houvesse agora a restauração na perfeita paz com Deus. Como eu disse a vocês, pela primeira vez, na boca daquela mulher que tinha dito de si mesma: não me chame mais de afortunada, mas me chame de amarga. Nós vemos agora ela começar a glorificar a Deus pela primeira vez. Isso deve ser uma constante também nas nossas vidas. Mas que nós não sejamos como Noemi, tão demorados para glorificar a Deus nas nossas vidas. Que mesmo durante as provações, mesmo durante as dificuldades da vida, nós consigamos olhar adiante, olhar além e pedirmos a Deus a sensibilidade: Senhor, me permita ver a sua mão providente me guiando. Me permita não desesperar com as coisas desse mundo, mas vê-lo, o Senhor que cuida do seu povo, o Senhor que no deserto, por exemplo, não permitiu que houvesse a mortandade lá em Israel. Lembra de Israel caminhando no deserto 40 anos? Como é que se caminha de 40 anos no deserto? Se não fosse a mão providente de Deus, Israel não sobreviveria. Noemi conhecia a história de Israel, conhecia que Israel tinha passado por provações. Mas quando ela mesma passou por provações, ela fez a mesma coisa que os seus antepassados tinham feito. Israel no deserto fazia constantemente o quê? Murmurar, reclamar de Deus, não olhar que Deus tinha um plano direcionado. Deus tinha dado uma promessa clara para o povo de Israel. Isso é o que mais deixa a gente irritado quando a gente lê o texto do povo no deserto. Deus disse: Moisés, vá lá e resgate o meu povo. Agora eu vou dar ao meu povo a terra que eu prometi a Abraão, Isaac e Jacó. Mas Israel não murmurou no deserto. Noemi parece que tinha o mesmo sangue do pessoal lá do deserto. É que tá bom, mas finalmente, para a glória de Deus, ela consegue ver agora a providência e o cuidado de Deus. Nós não precisamos esperar a tempestade passar para glorificar a Deus. Nós possamos adorá-lo, inclusive no meio da provação. E por fim, irmãos, uma coisa que eu já tinha até dito a vocês, que era perfil e era algo comum na personagem Noemi, né? Ela dá conselhos para Ruth. E o finzinho aí do versículo 22 é justamente isso, né? Olha, o conselho que Boaz te deu foi bom. É isso mesmo, siga esse conselho. Noemi reitera o conselho de Boaz e diz: olha, Ruth, vai realmente trabalhar nos campos desse homem. Vai ser um lugar mais seguro. Mais uma vez, nós vemos aqui cuidado mútuo entre essas duas mulheres. Ruth, que traz até o restinho da comida para dividir com a sogra. E a sogra também, cuidando da sua nora, cuidando que ela estivesse em um lugar mais seguro, mais protegido. Essa deve ser também a postura dentro de uma família. Uns aos outros, sempre nos aconselhando. Isso deve ser também dentro da igreja. Você quer um conselho? Procure um crente experiente, sábio. Peça que ele ore com você. Peça que ele leia a Bíblia com você. Peça que ele também te dê conselhos da parte de Deus. Confie. Deus tem homens e mulheres sábios dentro da igreja dele, que podem nos abençoar muito. E nós aprendamos, irmãos, com o exemplo dessas mulheres, que durante suas vidas puderam experimentar
tristeza e a dificuldade, como também o agir providencial de Deus. Vamos cantar.